Imagine um cenário de guerra iminente, onde as nuvens da incerteza pairam sobre um reino prestes a enfrentar um massacre devastador. O exército inimigo, implacável e numeroso, avança com sede de destruição, e a desesperança ameaça dominar o coração do povo. Mas quando tudo parece perdido, algo absolutamente extraordinário acontece. Deus envia um anjo celestial ao campo de batalha. Em uma cena impressionante de poder divino, o anjo derrota, em uma única noite, nada menos que 185 mil soldados, frustrando os planos de destruição e garantindo a sobrevivência do reino. No vídeo de hoje, vamos explorar cada detalhe dessa história incrível. Então prepare-se, deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha comigo reviver esse capítulo épico. Nos tempos antigos, em meio ao cenário desafiador dos reinos de Israel e Judá, despontava uma figura de fé e coragem, o rei Ezequias. Filho do rei Acás, Ezequias subiu ao trono de Judá com apenas 25 anos de idade, por volta de 715 a.C., assumindo a responsabilidade de liderar seu povo em um período de profunda corrupção religiosa e desafios externos. O jovem rei, no entanto, não herdou a postura idólatra de seu pai, mas sim uma determinação genuína de retornar às tradições e à verdadeira adoração ao Deus de Israel. Logo no início de seu reinado, Ezequias revelou um comprometimento singular com o Senhor, empenhando-se em restaurar a espiritualidade do povo. Para ele, não bastava ser o governante de Judá. Ele desejava ser um líder espiritual que traria de volta a devoção e o respeito pelo Deus que outrora havia conduzido Israel através do deserto. E sua primeira grande empreitada foi audaciosa: purificar o templo de Jerusalém, que havia se tornado alvo de práticas idólatras distantes dos ensinamentos mosaicos. Ezequias deu início a uma rigorosa campanha de reforma religiosa, determinada a eliminar a presença de ídolos e de altares pagãos que haviam sido introduzidos por seu pai e por gerações anteriores. Altares dedicados a deuses estrangeiros, espalhados tanto no templo quanto nos arredores, foram demolidos. Imagens e símbolos de culto a outros deuses foram removidos e o templo voltou a ser um lugar sagrado, reservado apenas para o culto ao Senhor. A purificação do templo era apenas o começo de um processo mais profundo. Ezequias não apenas retirou as práticas idólatras, mas também reinstituiu os rituais e festividades que honravam a aliança de Israel com Deus, como a celebração da Páscoa, algo que há tempos estava esquecido. Ele fez questão de lembrar ao povo de Judá da importância de observar as festas e os sacrifícios que agradavam ao Senhor, assim como estava escrito na lei de Moisés, renovando as práticas e guiando o povo em uma nova fase de consagração. Entre as medidas mais emblemáticas de Ezequias está a destruição de um objeto antigo, envolto em uma história que remontava aos dias de Moisés. Durante o Êxodo, em um momento de aflição, Deus instruiu Moisés a erguer uma serpente de bronze sobre uma haste. Aqueles que olhassem para a serpente seriam curados das mordidas de serpentes venenosas, um símbolo poderoso da misericórdia e cura divina. Entretanto, ao longo dos séculos, esse símbolo de cura transformou-se em um objeto de culto. Conhecida como Nestã, a serpente de bronze passou a ser adorada como um ídolo. Com uma visão clara sobre a verdadeira adoração, Ezequias destruiu a serpente de bronze, rompendo de vez com esse símbolo que se tornara um ídolo. Sua decisão foi ousada, pois muitos ainda reverenciavam o objeto. Ao destruí-lo, Ezequias demonstrou que sua fidelidade era exclusiva ao Senhor e que Judá deveria olhar para Deus e não para símbolos humanos como fonte de esperança e cura. Esse ato foi um marco de seu compromisso em eliminar as raízes da idolatria. A jornada de Ezequias não foi fácil. As reformas que ele impôs trouxeram-lhe oposição e críticas.
Muitos estavam acostumados com as práticas pagãs que haviam se infiltrado no cotidiano de Judá, e romper com essas tradições exigia coragem e fé. Mesmo diante da resistência, Ezequias permaneceu firme em sua confiança em Deus. Sua fé era mais do que uma prática pessoal. Ela era a rocha sobre a qual ele baseava suas ações e decisões, revelando um caráter de lealdade e devoção incomuns entre os reis de Judá. Com a purificação do templo e a abolição de práticas idólatras, Ezequias pavimentou um novo caminho para Judá. Não apenas restaurou a adoração genuína, mas criou um ambiente propício para que o povo de Judá voltasse a sentir a presença de Deus em suas vidas. O Senhor respondeu aos atos de fé de Ezequias, abençoando o rei e Judá de forma visível e poderosa. A devoção sincera do rei encontrou resposta divina, revelando o caráter de um Deus que honra aqueles que se aproximam dele com sinceridade e pureza de coração. Os relatos de bênçãos e vitórias durante o reinado de Ezequias destacam que sua fé não foi em vão. Mais que uma mera sucessão de eventos históricos, a história de Ezequias é um testemunho profundo de como o compromisso com o Senhor pode transformar a vida de um líder e inspirar toda uma nação a seguir pelo mesmo caminho. A dedicação de Ezequias deixou um legado duradouro de fidelidade e obediência a Deus, lembrando gerações futuras da importância de colocar o Senhor no centro de cada decisão, tanto pessoal quanto social. Ele fez de Judá um reflexo da glória de Deus em meio às nações pagãs, provando que mesmo em tempos turbulentos, a fé poderia moldar e sustentar o povo escolhido. No entanto, o pior ainda estava por vir. Em meio a um cenário político marcado por alianças frágeis e ameaças externas, a sombra de um dos impérios mais temidos da época, a Assíria, começava a se estender sobre Judá. Sob o comando de Senaqueribe, o rei assírio, esse império se tornou sinônimo de crueldade e poderio militar. As conquistas da Assíria eram brutais, e seu exército, infame pela eficiência em batalha, aterrorizava os povos que encontravam pela frente. Senaqueribe, ambicioso e sedento por expansão, avançou sobre as cidades de Judá, destruindo e saqueando sem misericórdia. O olhar de Senaqueribe, no entanto, repousava sobre a joia da coroa de Judá, Jerusalém. Ele via na cidade não apenas um ponto estratégico, mas um símbolo de poder e resistência que, uma vez conquistado, solidificaria seu domínio na região. Diante desse cenário ameaçador, Ezequias, o rei temente a Deus, sentiu-se acuado, pressionado por uma força que, em termos humanos, parecia invencível. Na tentativa de evitar uma invasão devastadora, Ezequias buscou um meio de resolver o conflito pacificamente. Sabendo do apetite dos assírios por riquezas, ele enviou uma oferta impressionante a Senaqueribe na esperança de apaziguar o conquistador e proteger Jerusalém. Esse tributo não foi uma simples soma de bens. Foram necessárias 10,5 toneladas de prata e 1,50 tonelada de ouro, obtidas dos tesouros do templo e do palácio. A quantia era significativa e representava um grande sacrifício de recursos, um sinal do quanto Ezequias estava disposto a oferecer para preservar seu povo e a cidade sagrada. Contudo, o gesto de paz de Ezequias foi recebido com desprezo e arrogância por Senaqueribe, revelando a prepotência típica dos conquistadores de sua época. Para o rei assírio, a oferta de Ezequias parecia uma admissão de fraqueza, algo que ele estava disposto a explorar para garantir sua supremacia sobre Judá. Desprezando o tributo enviado por Ezequias, Senaqueribe intensificou seu ataque, lançando palavras carregadas de arrogância e desprezo, tanto contra o rei de Judá quanto contra o próprio Deus de Israel. Em tom de desafio, Senaqueribe comparou o Senhor aos deuses das nações que ele já havia conquistado, questionando abertamente se o Deus de Israel seria capaz de livrar Jerusalém de seu domínio.
Essa afronta ecoou em toda Judá, exacerbando o clima de temor, mas também de expectativa, pois as palavras de Senaqueribe haviam cruzado o limite. Não se tratava apenas de uma guerra contra um reino, mas de um confronto direto entre o orgulho humano e a majestade divina. Diante dessa ameaça, Ezequias, reconhecendo que suas tentativas pacíficas foram rejeitadas, voltou-se para o Senhor, a única fonte verdadeira de socorro e proteção. O relato bíblico detalha como o coração do rei se encheu de angústia, mas sua fé permaneceu firme. Em um ato de profunda humilhação e lamento, Ezequias rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, símbolos de luto e súplica na cultura judaica. Esse gesto expressava tanto o desespero humano quanto a entrega total à vontade de Deus. As vestes rasgadas e o pano de saco mostravam a vulnerabilidade do rei, que, embora fosse um líder poderoso, reconhecia que apenas o Senhor poderia defender Jerusalém. Em vez de permitir que o medo o paralisasse, Ezequias tomou uma decisão corajosa e espiritual. Dirigiu-se ao templo, buscando adoração e refúgio no Deus de Israel. Ele sabia que, apesar da iminente ameaça à Síria, o templo era o lugar onde o Senhor havia escolhido para fazer seu nome habitar. E ali, na presença de Deus, Ezequias encontrou forças para persistir. Esse ato de adoração em meio à crise refletia sua profunda confiança e compreensão de que, acima de qualquer recurso humano, o Senhor era o verdadeiro refúgio de seu povo. Além de buscar a presença de Deus, Ezequias demonstrou humildade ao procurar orientação por meio do profeta Isaías. Ele enviou mensageiros, igualmente vestidos com pano de saco, para implorar por uma palavra do Senhor. Esse ato era significativo, pois o profeta Isaías representava a voz de Deus em Judá, e Ezequias reconhecia que precisava de uma direção direta do Altíssimo. Em tempos de incerteza, os reis muitas vezes se voltavam para profetas, e Isaías, com sua reputação de fidelidade e visão espiritual, era o conselheiro ideal para um momento tão crítico. A resposta de Isaías veio carregada de consolo e autoridade divina. Com palavras de encorajamento, o profeta declarou: "Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os serviçais do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio." Essa mensagem não apenas acalmou o coração aflito de Ezequias, mas também reafirmou a promessa de que o Senhor interviria em favor de seu povo. Isaías transmitiu que o Senhor estava atento às blasfêmias de Senaqueribe e que a justiça divina não tardaria. A cidade de Jerusalém, que parecia vulnerável diante do imenso poder assírio, estava sob a proteção de um Deus que não se deixa escarnecer. As palavras de Isaías foram um bálsamo para Ezequias e todo o povo de Judá, pois a promessa de livramento não era baseada na força militar, mas na fidelidade de Deus para com os seus. Esse anúncio deixou claro que o Senhor não abandonaria Ezequias e seu povo, mas estava prestes a agir de maneira sobrenatural, revelando seu poder em resposta à fé de seu servo. Isaías foi além na sua profecia ao anunciar que Senaqueribe retornaria à sua terra e encontraria seu fim pela espada em seu próprio lar. Essa palavra profética foi mais que um conforto para Ezequias. Ela fortaleceu sua fé, reforçando que o Deus de Israel é o único que detém o poder sobre a vida e a morte, o destino das nações e o futuro dos reis. Frente à enormidade do exército assírio, Ezequias decidiu não se intimidar, confiando integralmente na palavra do Senhor transmitida por Isaías. Essa confiança ia além de uma estratégia militar ou política. Era uma entrega total ao Deus que reina sobre os reinos humanos. No dia seguinte, a situação parecia sombria. As muralhas de Jerusalém lançavam suas sombras sobre o vasto e ameaçador exército assírio que se estendia ao longe. Era uma visão que provocava medo,
pois o poderoso exército de Senaqueribe era conhecido por sua brutalidade e eficiência. No entanto, enquanto os habitantes de Jerusalém temiam por suas vidas e a cidade aguardava um ataque iminente, um evento celestial estava prestes a acontecer, mudando o curso da história. Na quietude da noite, quando os sons do acampamento assírio mal alcançavam as muralhas de Jerusalém, Deus decidiu intervir de maneira milagrosa. Ele enviou seu anjo, uma figura celestial envolta em poder e luz, para se aproximar do acampamento inimigo. Esse anjo, uma sentinela divina enviada pelo Altíssimo, pairou sobre os soldados assírios com uma missão específica: trazer o livramento para o povo de Judá. Em uma única noite, o anjo destruiu 185.000 soldados do exército assírio, demonstrando que a vitória do Senhor não depende de armas humanas, mas de seu poder inigualável. A vitória obtida não foi apenas militar. Foi uma manifestação concreta da fidelidade de Deus em resposta às orações e confiança de Ezequias. A profecia de Isaías se cumpria diante dos olhos do povo, provando que o Deus de Israel não só escuta o clamor dos justos, mas também age em seu favor com um poder que ultrapassa qualquer força terrena. A cidade de Jerusalém, que enfrentara uma noite de medo e expectativa, despertava para um novo dia marcado pela intervenção divina. Na manhã seguinte, os habitantes de Jerusalém saíram para observar o que restava do acampamento inimigo. O que antes era um cenário de ameaça e desespero havia se transformado em um campo de corpos caídos, onde os assírios jaziam sem vida. Onde antes havia movimento e preparativos de batalha, agora havia um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som das murmurações de assombro e gratidão. Cada cadáver ali presente testemunhava o poder sobrenatural de Deus e confirmava que nenhuma força humana poderia se opor à vontade do Senhor. Essa visão extraordinária não só impactou os olhos do povo, mas também tocou profundamente seus corações. A ameaça assíria, que havia pairado como uma sombra sobre Judá, foi dissipada de uma forma que nenhum humano poderia imaginar. Os cidadãos de Jerusalém, que passaram a noite em oração e apreensão, encontraram na luz da manhã uma prova viva da presença e do cuidado de Deus. Esse evento fortaleceu sua fé, consolidando a confiança de Judá no Senhor e revelando que, em momentos de desespero, o Deus de Israel é sempre fiel para proteger aqueles que nele confiam. Uma curiosidade interessante é que, para proteger Jerusalém dos ataques assírios, Ezequias realizou um feito de engenharia notável, que ainda hoje pode ser visitado: o túnel de Ezequias. Esse túnel foi escavado para desviar as águas da fonte de Giom, levando-as para dentro das muralhas da cidade e garantindo um suprimento de água para os habitantes durante o cerco assírio. Essa construção, mencionada em 2 Crônicas 32:30, foi uma defesa estratégica e uma prova de sua preparação prática e inteligência diante da ameaça externa. A vitória sobre os assírios foi um marco na história de Judá, não pela força ou engenhosidade humana, mas pela clara e visível manifestação do favor divino. Naquela manhã, os habitantes de Jerusalém e o próprio Ezequias viram no campo inimigo um testemunho vivo da fidelidade do Deus de Israel, que não abandona os que nele confiam. A destruição do exército assírio foi um sinal poderoso de que o Senhor protege seus servos, lembrando a todos que Ele está acima de qualquer poder terreno. Para Senaqueribe, no entanto, o final foi tão inesperado quanto trágico. Apesar de escapar do desastre em Jerusalém, ele retornou a Nínive com uma derrota humilhante. Aquele que zombou do Deus de Israel e subestimou o poder do Senhor enfrentou em seu próprio lar a justiça divina. Senaqueribe, em uma reviravolta dramática, encontrou seu fim enquanto adorava no templo de seu Deus.
Ali foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, em uma cena que expôs sua vulnerabilidade e o lembrete de que nenhum governante pode se elevar acima da soberania divina. A morte de Senaqueribe não foi apenas o fim de um reinado. Ela simbolizou que a arrogância e a descrença em Deus carregam consequências. A Bíblia narra que Adrameleque e Sarezer atacaram seu pai com uma espada, selando um destino inesperado para o rei que tanto se gabara de seu poder. A justiça divina alcançou Senaqueribe de forma irônica e impactante, reforçando que a zombaria contra o Senhor jamais permanece sem resposta. Deus, em sua soberania, mostrou que não há poder ou status que escape ao seu controle e que aqueles que o desafiam enfrentarão suas repercussões. Após a vitória sobre Senaqueribe, no entanto, Ezequias enfrentou uma nova provação. Dessa vez, não uma ameaça externa, mas uma batalha contra a própria fragilidade humana. Em um momento crítico de sua vida, Ezequias foi acometido por uma doença grave. O relato bíblico, em 2 Reis 20, descreve que essa enfermidade era tão grave que Isaías, o profeta que antes trouxera palavras de livramento, agora vinha com uma mensagem sombria. Ezequias deveria preparar-se para morrer. A notícia abalou o rei, pois após tantos feitos e vitórias, receber a sentença de morte era um golpe inesperado. Ezequias, porém, não se resignou ao destino anunciado. Em profunda angústia, voltou-se mais uma vez ao Senhor em oração. Recordando a Deus de sua fidelidade e integridade, ele clamou em lágrimas para que o Senhor considerasse sua devoção e prolongasse seus dias. Ezequias apelou para a bondade e misericórdia de Deus, lembrando os anos de serviço sincero e o zelo que demonstrara em restaurar a verdadeira adoração em Judá. Em sua aflição, o rei lançou-se inteiramente nas mãos do Senhor, esperando que Deus pudesse reverter aquela sentença. Deus, ouvindo a oração de Ezequias, enviou uma resposta imediata por meio do profeta Isaías, que retornou ao rei com uma notícia diferente. O Senhor não apenas ouviu a súplica de Ezequias, mas também decidiu prolongar sua vida. Em um gesto de compaixão e fidelidade, Deus instruiu Isaías a aplicar uma pasta de figos sobre a ferida do rei, um tratamento que simbolizava tanto a intervenção divina quanto o cuidado pelo corpo do servo do Senhor. Em um ato miraculoso, a saúde de Ezequias foi restaurada e sua recuperação foi completa. Além de curá-lo, o Senhor concedeu a Ezequias uma promessa especial. Acrescentaria 15 anos à sua vida. Esse prolongamento de tempo foi mais que uma bênção. Foi uma resposta direta à sinceridade da oração do rei, um testemunho do quanto Deus valoriza a fé e a devoção genuínas. Os 15 anos extras que o Senhor ofereceu a Ezequias não apenas deram continuidade ao seu reinado, mas também confirmaram que Deus, em sua misericórdia, atende o clamor dos justos e estende sua graça aos que nele confiam. Um fato extraordinário na cura de Ezequias foi o sinal que Deus concedeu a ele como confirmação de que seus dias seriam prolongados. Deus fez com que a sombra do relógio solar retrocedesse 10 graus, algo relatado tanto em 2 Reis 20, 9 a 11, quanto em Isaías 38, 7 a 8. Esse milagre do movimento retrógrado da sombra era incomum e simbolizava o poder absoluto de Deus sobre o tempo e a natureza, reforçando a fé de Ezequias e de todos que testemunharam ou ouviram sobre o acontecimento. A vitória miraculosa sobre Senaqueribe e a recuperação de Ezequias impressionaram tanto as nações vizinhas que ele recebeu presentes e cartas de congratulação, inclusive de Babilônia. Esse interesse de Babilônia, que na época não era ainda um império dominante, plantou as sementes para futuras interações entre Judá e Babilônia, que culminariam no exílio judeu anos depois. O rei da Babilônia, Merodach-Baladã, ao saber da vitória, enviou embaixadores com presentes e cartas,
em um gesto diplomático que possivelmente buscava estreitar relações e entender mais sobre o poderoso Deus de Judá. Quando os mensageiros de Babilônia chegaram a Jerusalém, Ezequias os recebeu com grande hospitalidade e, em um momento de aparente orgulho e vaidade, mostrou-lhes toda a extensão de seus tesouros e riquezas. Em 2 Reis 20:13, a Bíblia relata que ele exibiu a casa de seus tesouros, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos preciosos e todo o seu arsenal. Nenhum de seus pertences mais preciosos ficou oculto aos olhos dos babilônios, desde os tesouros até as armas e os elementos sagrados que compunham seu reino. Esse ato de ostentação, embora possivelmente impulsionado por um desejo de impressionar, acabou revelando uma falha na liderança de Ezequias, o orgulho em seus próprios bens materiais e em sua segurança terrena. Logo depois dessa visita, o profeta Isaías, que fora o mensageiro da cura e da promessa de Deus para Ezequias, o procurou. Isaías, sempre atento à voz de Deus, sabia que o ato de Ezequias tinha consequências espirituais importantes. Ele perguntou ao rei o que exatamente ele havia mostrado aos embaixadores de Babilônia. Ezequias, sem perceber o erro em sua atitude, respondeu que não havia escondido nada e que todos os seus tesouros e riquezas tinham sido mostrados aos estrangeiros. Foi então que Isaías, em um tom solene e profético, anunciou uma advertência severa. Ele declarou que, por causa do orgulho de Ezequias e da falta de discrição em compartilhar os tesouros do Senhor com um reino estrangeiro, haveria uma consequência futura para Judá. Em 2 Reis 20:17, Isaías profetizou que viria o dia em que tudo o que Ezequias havia mostrado aos babilônios seria levado para a Babilônia, sem que restasse nada em Jerusalém. Além disso, Isaías acrescentou que alguns dos descendentes de Ezequias seriam levados como cativos e forçados a servir no palácio do rei babilônico. Essa profecia de Isaías foi, ao mesmo tempo, uma repreensão e um aviso sobre as armadilhas do orgulho e da autossuficiência. Para Ezequias, foi uma prova de que, embora ele tivesse caminhado em fidelidade e devoção, ainda era vulnerável às fraquezas humanas e que a glória e a honra pertenciam exclusivamente ao Senhor. Mesmo após anos de obediência e fervor, ele precisava lembrar que todos os seus tesouros, assim como sua própria vida e saúde, provinham de Deus, e não de sua própria capacidade. A história de Ezequias nos oferece lições profundas sobre como devemos lidar com as bênçãos e vitórias que Deus nos concede. Após experimentar a intervenção divina em várias áreas de sua vida, Ezequias permitiu que o orgulho e a vaidade invadissem seu coração, levando-o a confiar nos tesouros materiais e em seu próprio sucesso. Assim como ele, somos tentados a nos apegar às conquistas e às posses, esquecendo que tudo o que possuímos é uma dádiva de Deus. Essa história nos lembra de que, por mais que alcancemos coisas grandiosas, devemos sempre manter nosso coração humilde e grato, reconhecendo que Deus é a fonte de tudo. Outro ensinamento que podemos extrair dessa história é a importância da prudência e da discrição. Quando Ezequias mostrou todos os seus tesouros aos embaixadores babilônios, ele agiu sem considerar as consequências futuras. Muitas vezes, em nossa própria vida, somos tentados a revelar demais sobre nossos planos, nossas conquistas ou nossas posses, e isso pode abrir espaço para problemas e até mesmo para a inveja e o desejo de terceiros. A Bíblia nos encoraja a sermos vigilantes e a guardarmos com sabedoria aquilo que Deus nos confiou, sabendo que nem tudo precisa ser exposto. O exemplo de Ezequias nos ensina que é melhor preservar com humildade do que exibir com orgulho. Além disso, a repreensão de Isaías a Ezequias destaca a importância de ouvirmos e acolhermos a correção divina. Quando Deus nos corrige, Ele o faz por amor,
como um pai zeloso que deseja nosso crescimento e bem-estar espiritual. Ao sermos alertados sobre os perigos de certos comportamentos, é essencial que abramos nosso coração para receber essa orientação e ajustarmos nosso caminho. Ezequias foi advertido com seriedade, pois seu ato de orgulho afetaria não só sua vida, mas o futuro de Judá. Da mesma forma, devemos entender que nossas ações podem impactar outras pessoas e que Deus deseja que sejamos sempre instrumentos de bênção e não de tropeço para nós mesmos e para os outros. A resposta de Deus à oração de Ezequias nos ensina sobre a compaixão e a misericórdia de Deus. Mesmo quando Ezequias agiu com orgulho, Deus ainda foi gracioso e generoso ao ouvi-lo, concedendo-lhe uma cura milagrosa e anos extras de vida. Esse ato revela o coração bondoso de Deus, que está sempre disposto a nos ouvir quando nos arrependemos e buscamos sua face. É um chamado a confiar no amor constante de Deus e a lembrá-lo de suas promessas, sabendo que, como Ezequias, podemos encontrar um Pai que responde às nossas súplicas. Por fim, a história de Ezequias nos mostra a importância da dependência constante de Deus. Muitas vezes, após grandes vitórias, tendemos a relaxar em nossa fé e a depender menos de Deus, como se já tivéssemos alcançado o suficiente. No entanto, a vida de Ezequias revela que devemos permanecer humildes e atentos ao longo de toda a nossa jornada, cientes de que o orgulho e a autossuficiência podem nos afastar do propósito divino. Manter-se dependente de Deus em cada situação, tanto nas conquistas quanto nos desafios, é o caminho seguro para uma vida de integridade e bênçãos. Essa história reforça a ideia de que nossa segurança não está em nosso poder ou nas nossas realizações, mas sim na presença constante e fiel de Deus em nossas vidas. Agora quero saber de vocês. Você já passou por algum momento em que sentiu que o orgulho atrapalhou suas conquistas? Como foi sua experiência? Conte para nós nos comentários. E se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.